Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como o verão já chegou, muitas pessoas começaram a procurar sobre ar-condicionado. E por isso neste vídeo vamos fazer a nossa primeira análise de ar-condicionado. E o modelo que trouxemos para vocês conhecerem é o Color Adapt da marca Electrolux. E nesse caso aqui é uma máquina de 18.000 BTUs. Esse é um modelo split com compressor inverter, que promete manter a temperatura mais estável e ser mais eficiente no consumo de energia. E como você já deve ter notado, a tecnologia inverter está crescendo bastante no mercado dos eletros nos últimos tempos, justamente por ser mais econômico que os modelos convencionais. E além disso, esse modelo possui conectividades via Wi-Fi, que permite você controlar o ar-condicionado diretamente pelo celular. E um diferencial interessante desse modelo que chamou a atenção é que você pode personalizar a cor que preferir. A carcaça desse ar ele já vem preparada para receber uma tinta de parede comum. Então basta printar da mesma cor do seu ambiente para que fique discreto ou até mesmo de uma cor diferente para fazer um contraste. E é importante comentar para vocês que essa nossa unidade é o modelo apenas frio, mas também tem disponível no quente e frio para quem preferir. E assim como as variações de BTUs também, que também tem disponível nos tamanhos de 9.000, 12.000, 18.000, 23.000 e 24.000 BTUs, para você escolher de acordo com o tamanho do seu ambiente. E aqui pra gente, esse ar-condicionado de 18.000 BTUs já serviu bastante. Para o nosso ambiente aqui ele tem 22 metros quadrados e vale destacar que o nosso ambiente tem bastante janelas e bate bastante sol, então fica bem quente aqui. Então este 18.000 aqui já deu conta do recado. Mas antes de continuar com o vídeo, aproveite e já deixe seu like, pois o apoio de vocês é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. E também inscreva-se no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos conteúdos. E caso você não participe do nosso grupo de ofertas, já fica aqui o nosso convite, porque sempre que um ar da Electrolux ou outras marcas estiverem em oferta, assim como outros produtos interessantes no meio de eletro, a gente sempre avisa para vocês em primeira mão por lá. E para participar, basta entrar no link que vamos deixar aqui no campo de descrição ou comentário fixado neste vídeo. Ou se você preferir, também basta escanear o QR Code com o seu celular que está passando aqui na tela. E vamos começar falando primeiramente sobre o seu design e construção da unidade interna. A gente achou a construção dela bem robusta, o plástico utilizado aqui na evaporadora tem uma boa qualidade ao se comparar com modelos com construção mais simples, que tem como proposta o custo-benefício. E o visual ele é bem minimalista e com os cantos mais arredondados, o que deixou o equipamento bem bonito e moderno. E como vocês já devem ter percebido, o ar-condicionado ele não é 100% branco. Nessa parte aqui de baixo ele é levemente acinzentado, o que dá um detalhe bem legal para esse modelo. E o acabamento é fosco, e isso me agradou bastante, pois é um diferencial em comparação com a maioria dos modelos que trazem um acabamento mais brilhante. Mas além da parte visual, eu acredito que esse tipo de acabamento mais fosco também contribua para sua personalização, pois como havia dito anteriormente, é possível pintar toda essa parte branca caso você preferir. E para quem for fazer alguma personalização ou realizar alguma manutenção, a tampa frontal pode ser facilmente retirada sem precisar de nenhuma ferramenta, pois a fixação dela é feita toda por encaixes. Mas já nas laterais, é necessário o auxílio de uma chave do tipo Phillips. E para quem quer saber mais detalhes, no guia rápido tem todos os detalhes que a gente deve seguir aí para fazer esse procedimento. E aqui na parte interna da unidade já vem dois filtros internos, além de um filtro de poeira que fica na parte superior. E ele é uma peça inteira e é bem fácil de remover para fazer a limpeza. E todo esse conjunto de filtros ajudam a minimizar as possíveis alergias e proliferação de bactérias e fungos. E o legal é que esse modelo conta com uma tecnologia que a marca chama de BlueTech, que é uma camada de proteção na cor azul que protege contra corrosão e garante mais durabilidade. E algo que eu achei que faltou nessa unidade é um visor aqui na parte da frente para a gente poder visualizar a temperatura que a gente programou do ar-condicionado. E assim como o ajuste de ventilação horizontal, que poderia ser automática ao invés de ser manual. E agora falando sobre a unidade externa, a condensadora é nesse formato de barril, que tem por característica ser um pouco mais barulhento que os modelos quadrados. E o ponto bem positivo é que a serpentina é de cobre e é um material mais resistente à corrosão em comparação ao alumínio. E com relação às dimensões, vamos deixar aqui na tela para vocês conferirem as medidas tanto da evaporadora quanto da condensadora. Lembrando que essas medidas são referentes à versão de 18.000 BTUs, que é essa nossa unidade que a gente testou aqui. É importante mencionar que o gás utilizado nesse modelo é o R32, que gera menos impacto ambiental comparado ao R410. Explicando rapidamente, o gás R32, assim como o R410A, não causam danos à camada de ozônio, porém o R32 tem um impacto ambiental menor no quesito do aquecimento global em comparação ao R410.
por isso ele é uma alternativa mais sustentável. No entanto, por questões de segurança, é bom comentar que o R32 exige um certo cuidado a mais na hora da instalação, pois ele é um gás inflamável, diferente do R410 que não é. E além disso, é importante respeitar as distâncias recomendadas pela fabricante, que no caso da evaporadora é preciso manter pelo menos 15 centímetros do teto e das laterais. E já no caso da condensadora, como ela tem um formato barril, nesses modelos o ar quente sai por cima e ela não pode ser obstruída. Por isso, não instale perto demais de telhados ou marquises, por exemplo. Por essas questões, é muito importante que você contrate um técnico especializado e de confiança para fazer a instalação corretamente do seu equipamento. Pois como a marca oferece 3 anos de garantia no produto e 10 anos no compressor, caso você precise acionar a garantia, é necessário que todos os critérios do guia de instalação tenham sido respeitados durante a instalação. E além disso, se for identificados sinais de maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alteração ou modificação de consertos por profissionais não credenciados pela Electrolux, você pode acabar perdendo a garantia. Por isso recomendo que leia sempre o manual. Sobre o consumo de energia, o Color Adapt da Electrolux não é um modelo mais econômico, mas também não é um modelo que consome muito, até porque ele recebe o selo A de eficiência energética do Inmetro e consome 793 kWh por ano. Lembrando que os valores que a gente vai mencionar aqui para vocês é levando em consideração essa nossa unidade, que é no tamanho de 18.000 BTUs. Então, caso você optar por escolher uma máquina de menor BTUs, menor capacidade de refrigeração, os valores vão ser diferentes. E para chegar nesse valor de consumo, o Inmetro realiza os testes considerando um uso anual de 2.080 horas, o que seria equivalente a utilizar o equipamento por 5 horas e 41 minutos por dia. Para vocês terem uma ideia, aqui na minha região, em Santa Catarina, a gente tem uma das menores tarifas do Brasil, que é 61 centavos, que ficaria em torno de R$ 483 por ano, ou então R$ 40 por mês. No entanto, para saber na prática o impacto real na conta de energia, seria necessário acompanhar por mais tempo. E ainda na etiqueta do Inmetro, a gente tem um outro valor bem importante, que é o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, que mede a eficiência energética de um ar-condicionado. Esse índice mostra quantos watts de resfriamento o aparelho gera para cada watt de energia consumido. Ou seja, quanto maior o índice, mais eficiente é o aparelho, consumindo menos energia para fornecer o mesmo resfriamento. Por exemplo, aqui nesse modelo de 18.000 BTUs, o índice é 5,50 Wh por Wh. Isso significa que para cada watt consumido, o ar-condicionado gera 5,50 watts de resfriamento. E agora falando um pouco sobre o controle remoto. Bom, eu estou com ele aqui. E de primeiras impressões, a gente já pode ver que ele é um controle diferente da concorrência. Além da sua cor, porque ele é na cor preta, e a maioria dos ar-condicionados concorrentes é na cor branca. E isso já se diferencia bastante. E também um outro detalhe que a gente pode ver é que os botões estão dispostos aqui de uma forma diferente, porém ele não é muito intuitivo. E eu digo isso porque na maioria dos controles existe um botão chamado modo, onde é possível selecionar entre as funções mais comuns do ar-condicionado, como resfriar, aquecer, desumidificar ou ventilar. Mas no controle da Electrolux não existe esse botão, e ainda para complicar, o botão da função resfriar fica meio que escondido, e isso pode até dar uma impressão de que o ar está com defeito, pois ele não vai gelar se a função estiver desativada. E por isso a gente vai ensinar para vocês nesse vídeo como ativar essa função. Você precisa pressionar o botão direcional da esquerda por 5 segundos, até aparecer o ícone de floquinho de neve no visor. E caso o seu modelo seja quente e frio, para ativar a função aquecer, você vai pressionar o botão direito também por 5 segundos, até aparecer o ícone de sol no visor. E agora para as demais funções, é mais fácil de mexer. E esse aqui é o botão de ligar e desligar. Eu já vou comentar que sempre que você desligar o ar-condicionado, ele vai realizar uma autolimpeza que dura alguns minutos e serve para secar a umidade formada na parte interna da evaporadora. E esse recurso até pode ser desativado, mas a marca não recomenda fazer isso porque é uma forma de prevenir a proliferação de micro-organismos e maus odores, e além de ajudar a prolongar a vida útil do equipamento. E já nos direcionais laterais, você controla a intensidade da ventilação, que são 4 opções. 1, 2, 3 e também a função turbo. E o botão oscilar, que é esse botão aqui, ele faz as aletas se movimentarem para cima ou para baixo. E caso queira parar a movimentação, é só apertar o mesmo botão no ponto desejado para que as aletas fiquem fixas. E ainda temos mais 4 funções específicas bem interessantes.
O ar indireto, que ele ajusta automaticamente a posição das aletas e o fluxo do vento para que o ambiente fique mais agradável. E já a função dormir, ele faz um ajuste de temperatura ao longo das horas para evitar que você passe frio de madrugada, proporcionando um sono mais tranquilo. E já a função AutoSense faz com que a temperatura-alvo seja atingida mais rapidamente. E a ventilar, que apesar de não ser uma função tão especial assim, é interessante para quem quer apenas ventilar o ambiente sem refrigerar. A marca só ficou devendo a função desumificar. E eu acredito que muitas pessoas vão sentir falta desse recurso, principalmente para quem mora em regiões com muita umidade. E nas duas laterais do controle ainda tem mais alguns botões. Aqui do lado esquerdo, você pode programar o desligamento do ar após um certo período, de 1 a 24 horas, apertando o botão Timer. Só não é possível programar para ligar. E já do lado direito, a gente tem o primeiro botão que desativa os sons do aparelho. E o segundo, ele desliga os LEDs que ficam acesos. No caso, os LEDs aqui da evaporadora. Esse é um recurso muito útil aí para as pessoas que não gostam de luzes dentro do quarto, por exemplo. E é interessante também dar uma olhada no guia rápido que acompanha a máquina, pois lá tem bastante dicas de como manusear o controle do aparelho. E vale mencionar que em alguns momentos o controle não responde de imediato, tendo que apertar o mesmo botão algumas vezes. E além disso, achamos que o som que o ar emite quando a gente faz algum comando, ele é bem baixo. Mas como esse modelo possui conectividade via Wi-Fi, achamos muito mais fácil e intuitivo realizar os comandos pelo app da Electrolux, que está disponível para download no iOS e no Android. A nossa única dificuldade com o aplicativo foi vincular o nosso ar-condicionado para funcionar dentro do aplicativo da Electrolux. Porém, depois que a gente conseguiu, funcionou muito bem. Eu até quero compartilhar com vocês uma dica. Após fazer todo o processo de baixar o app, criar uma conta da Electrolux e fazer o login, quando for incluir o ar-condicionado no app, o Wi-Fi utilizado tem que ser o 2.4 GHz, pois a versão 5 GHz do Wi-Fi a máquina não é compatível. E também lembre-se do ar-condicionado estar desligado. E para quem tem um assistente virtual em casa, o app é compatível com Alexa e Google Assistência. E com relação ao desempenho, a nossa experiência está sendo muito positiva. A vazão de ar é bem satisfatória. E para quem gosta de vento, eu acredito que vai ficar bem satisfeito. Agora, para quem não gosta, a velocidade mínima também é bem agradável, ou também tem uma opção de utilizar a função ar indireto. E na prática, durante os nossos testes, teve um dia que a temperatura aqui no nosso ambiente estava na média de 29 graus. A gente ligou o ar em 23 graus e após 30 minutos o ambiente já havia atingido a temperatura programada. E a velocidade de ventilação estava no turbo, que para vocês terem uma ideia, o vento atingiu uma boa velocidade, como vocês estão vendo nos takes, assim como a temperatura do ar na saída ficou na casa de 13,8 graus. E para deixar o ambiente mais agradável, sem muito vento, ativamos a função ar indireto e deixamos o ar ligado por mais 3 horas. E após esse tempo, a temperatura se manteve estável em 23 graus. Mesmo com a ventilação bem mais sutil. Inclusive, a saída de ar do ar-condicionado atingiu temperaturas ainda mais baixas, chegando em 8,9 graus. E isso reforça que quanto mais perto você estiver do ar-condicionado, mais baixa será a temperatura. Então, se você não gosta muito de frio, é interessante se manter a uma certa distância do aparelho. E além disso, algo que talvez incomode algumas pessoas são as velocidades de ventilação mais altas, como a opção 3 e a turbo, pois fazem um barulho considerável, podendo chegar a 75 decibéis na evaporadora e 82 decibéis na condensadora. E com relação ao preço, no site oficial da fabricante, esse modelo na versão inverter de 18.000 BTUs, somente frio e com Wi-Fi, está custando na faixa de R$ 3.800. Mas os preços vão variar bastante, pois o Color Adapt está disponível também nos modelos convencionais, não inverter, com ou mais BTUs. E também na versão quente e frio e também sem Wi-Fi, então varia bastante. E uma dica para vocês garantirem o melhor preço é participando do nosso grupo exclusivo aqui do canal de ofertas, pois sempre que um ar-condicionado da Electrolux ou alguma outra marca estiver num bom preço, a gente vai estar avisando por lá. E para participar, basta clicar no link no campo de descrição ou comentário fixado neste vídeo, ou também pelo QR Code que está passando aqui na tela, você pode estar escaneando com seu celular. Mas caso você já tenha decidido e quer garantir o seu ar-condicionado hoje, a gente vai deixar os links das lojas confiáveis que estão vendendo esse modelo por um bom preço.
e os links também vão estar aqui no campo de descrição deste vídeo. E depois de tudo que abordamos neste vídeo, será que o ar-condicionado da Electrolux, o Color Adapt, vale a pena? E considerando toda a nossa experiência até o momento, achamos que vale sim a pena. Ele é um ótimo aparelho que atende bem o seu propósito. E como qualquer outro produto, ele também possui os seus pontos positivos, mas também tem alguns negativos. Porém, achamos que os pontos positivos superam os negativos. E a gente ficou bem satisfeito com seu desempenho, que na minha opinião é um dos pontos mais importantes de um ar-condicionado, que ele tem que cumprir o seu propósito principal, que é gelar bem o ambiente. E isso ele faz muito bem. E além disso, gostamos do design e da proposta de personalização. E por ser inverter, ele é um aparelho que consome menos energia em comparação aos modelos convencionais. E também tem a maioria das funções necessárias. E acreditamos que se você respeitar todos os requisitos que tem no manual de instalação, vai ser uma máquina aí que vai durar bastante tempo. E o principal ponto de melhoria, na nossa opinião, seria o controle ser mais intuitivo. Mas depois que pegamos o jeito, ele fica bem mais fácil de mexer. Porém, como é possível realizar os comandos pelo aplicativo, a gente preferiu fazer isso por lá, pois é bem mais fácil e responsivo. No entanto, para pessoas mais idosas, isso pode ser um pouco desafiador. E por hoje o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se você curtiu o vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aproveite e comente aqui pra gente no campo de comentários o que você achou desse ar-condicionado. Muito obrigado e até o próximo vídeo!